no milênio, estaremos na Terra? Essa é a primeira, né? Isso, a primeira questão. No milênio, estaremos na Terra? Interessante. Sim, desculpa, eu tô... É que são tantas perguntas sobre o milênio que eu estava vendo aqui no meu roteiro. Ainda tem perguntas da semana passada. Mas muito bem. No milênio estaremos na Terra? Bom, é importante dizer que o milênio será na Terra, né? Diferentemente do que dizem os adeptos do adventismo, não vou dizer os nossos irmãos adventistas, porque nem eles nos consideram irmãos, né? Para eles, nós fazemos parte da Babilônia. Então, se nem nós somos considerados irmãos, não tem como também considerar os irmãos, até porque eles defendem algumas heresias, né? Não são apenas algumas distorções, assim, algo que poderíamos tolerar, mas tem realmente heresias. Mas os adventistas, eles têm essa ideia de que o milênio será no céu e que a Terra estará vazia durante o milênio. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, veja, no milênio nós estaremos na Terra? Sim, nós estaremos na Terra por quê? Porque a Bíblia é clara ao dizer que onde o Senhor estiver, nós também estaremos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Claro que a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, a igreja vai entrar no céu, a igreja vai participar das bodas do Cordeiro, de maneira concomitante com o período tribulacional, enquanto ocorre o período de 7 anos de tribulação na terra, a igreja vai estar no céu, já glorificada, é bom que se diga. A igreja estará no seu corpo, os crentes, né, arrebatados, já estarão com seus corpos transformados. Agora, Jesus, no fim do período tribulacional, ele vem, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, é muito claro isso, Jesus ele vai descer em poder e grande glória. Apocalipse 19, inclusive, utiliza uma linguagem ali simbólica, pictórica, para demonstrar que Jesus vem em poder e grande glória, porque ele vem montado em um cavalo branco, e juntamente com ele vem um exército também, vestido de linho finíssimo, que nós entendemos que é a igreja glorificada. Então, onde o Senhor Jesus estiver, nós estaremos. Jesus descerá na terra para o estabelecimento do milênio, porque isso está muito claro na sequência de Apocalipse. Quando nós estudamos Apocalipse, Apocalipse é um livro que tem uma sequência. A parte futurível, a parte profética, a parte relacionada com o futuro de Apocalipse, que começa no capítulo 4, porque Apocalipse é um livro, a gente já disse aqui em outra ocasião, Apocalipse é um livro interessante porque ele tem um gênero tríplice. Ele é, ao mesmo tempo, epistolar, ele é também profético, não é? Então, ele tem um gênero e ele é apocalíptico, né, propriamente. Apocalíptico, profético e também epistolar, porque você tem um formato, ele tem um formato de epístola, ele tem um prólogo, ele tem um epílogo. E, além disso, dentro do próprio livro de Apocalipse, você tem mini-epístolas, que são as cartas dirigidas às destinatárias originais do livro de Apocalipse. Mas, quando começa a parte profética, a partir do capítulo 4, esta parte ela é sequencial. Inclusive, a Bíblia menciona selos, trombetas e taças numa sequência. Só que muitas pessoas têm dificuldade de interpretar o livro de Apocalipse, porque Apocalipse tem alguns interlúdios. Ou seja, interlúdios são parênteses que se abrem em meio a esta sequência, e nesses parênteses você tem uma explicação
comunicação que muitas vezes diz respeito ao passado, diz respeito ao futuro, e tem pormenores para um futuro muito distante. Você vê no capítulo 7, por exemplo, de Apocalipse, você tem uma referência ao novo céu e nova terra já. E ali ainda está no capítulo 7. Então, se a pessoa não observar que ali é um interlúdio, ali é um parêntese, ela poderá querer trazer aquilo que é só relacionado com o capítulo 21, já naquela sequência ali, onde está se mencionando ainda selos, trombetas, ou seja, está dentro do período tribulacional. E aí, quando nós olhamos para a porção de textos de Apocalipse 19, versículo 11, até capítulo 20, ou melhor, capítulo 22, versículo 5, toda esta parte está numa ordem sequencial sem parênteses, sem interlúdio. É sequência, porque você não tem o interlúdio, não é você que determina quando é o interlúdio, é o próprio texto. Você percebe lendo o texto que abre-se um parêntese porque o assunto ali, João está tratando de um assunto, dali a pouco ele muda de assunto. Percebe-se perfeitamente. Claro, tem os conectivos no grego que permitem você perceber isso também. Mas o leitor, qualquer leitor atento, mesmo em língua portuguesa, ele percebe que houve uma mudança de assunto, houve uma abertura de parênteses, que não acontece nessa sequência de Apocalipse 19, 11 ao capítulo 22, versículo 5. Não tem. Então, considerando isso, você vê nitidamente que Jesus desce à terra, juntamente com a igreja. O que mais que ele faz? Ele põe fim ao período tribulacional, ele também põe termo à batalha do Armagedon. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, diz a Bíblia. Em seguida, um anjo desce também para prender Satanás por 1000 anos no abismo. E o inimigo sendo preso. Acontece também a ressurreição dos mártires do período tribulacional, aqueles que vão morrer dentro desse período. E aí, então, Deus, o Senhor Jesus, ele implanta o milênio. Ora, ele implanta o milênio onde? Na terra, porque ele vai descer na terra. E a igreja desce com ele. Inclusive, a Bíblia diz que os mártires do período tribulacional, eles ressuscitam para reinar também com Cristo por 1000 anos. Então está claro, só numa leitura de Apocalipse, que o reino de Cristo será na terra e a igreja está com ele. Mas se a gente recorrer a outros textos também, se a gente ler no livro do profeta Isaías, capítulo 2, capítulo 11, se nós lermos Jeremias, capítulo 30, Ezequiel, capítulos 48, ou melhor, exatamente 40, melhor, Ezequiel 40 em diante, até o 48, né? Aí você percebe que haverá um milênio, um reino milenar na terra. E a igreja vai estar com o Senhor, não é? Então, agora, o que gera dúvida muitas vezes é como que a igreja glorificada e o próprio Senhor Jesus também glorificado, porque a Bíblia diz, e aí tem alguns pormenores que são misteriosos para nós, porque ninguém tem a capacidade de ver o Senhor Jesus como ele é, se não estiver também glorificado. João mesmo diz, 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3, ele diz: agora, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Agora, quando que nós vamos poder ver o Senhor como ele é? Quando nós estivermos glorificados, quando nós estivermos em um corpo glorioso. Então, o que acontece quando Jesus reinar na terra? A igreja vai estar com o Senhor, ela já está glorificada. Mas se Jesus vai reinar na terra, como se dará a interação do Senhor Jesus com os povos naturais? Nós temos que aguardar para ver como será, porque a Bíblia não diz. Porém, como a Bíblia é análoga, nós vemos que o Senhor Jesus, se ele é o Todo-Poderoso, ele, claro, ele detém todo o poder e ele tem poder sobre o seu próprio poder.
Então, da mesma maneira que Jesus, após sua ressurreição, ele também se apresentou aos seus discípulos e interagiu com eles, mesmo no seu corpo ressurreto, ele também poderá, durante o seu reinado, se apresentar de uma maneira tal que as pessoas possam vê-lo. E da mesma forma, se isso acontecerá com Jesus, a igreja também, a Bíblia diz que terá um corpo semelhante ao de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, diz que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, em um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Se o nosso corpo será semelhante ao de Jesus, eu creio que da mesma forma o Senhor poderá permitir com que nós também possamos interagir com os povos naturais, porque haverá, durante o milênio, esses dois grupos de povos. A igreja já glorificada, já numa outra dimensão, mas se o Senhor Jesus vai reinar na terra, e ele vai, porque existem promessas específicas sobre isso, se ele vai reinar na terra e nós vamos reinar com ele, então é evidente que haverá essa interação, dos salvos aqui na terra com as pessoas que ainda não estarão glorificadas. Então, respondendo objetivamente, no milênio, estaremos na terra? Sim. Diferentemente do que dizem os adventistas, o milênio será na terra e não no céu, porque Jesus desce na terra. A Bíblia diz em Zacarias, capítulo 14, versículos 1 a 4, que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então ele vai descer na terra. E se ele vai descer na terra, claro, ele vai descer justamente para implantar o milênio, o reino milenar, e nós vamos reinar com Cristo.